RBC-FM. Informação de qualidade. Na RBC-FM, os artistas goianos estão em casa. Durante a nossa programação, você vai ouvir as músicas e as histórias de nossos artistas. Em casa, RBC-FM, em parceria com a Secretaria de Cultura de Goiás. O que é bom, começa em casa. Cinco segundos. 4, 3, 2. TBC Debate no ar. Opinião. Não. Sim, claro que não. Não é não. Absurdo, sim. Debate. É muito grave. Para com isso. Respeito é bom. Você não entendeu. Polêmica. É verde e amarelo. Tem que ser vermelho. E tem que soltar. Nunca tem que ficar preso. Convidados em busca do argumento perfeito. TBC Debate. Com Rafael Vasconcelos. Toda terça, quarta e quinta, 7:30 da noite. Em Goiânia, 18 horas e 1 minuto. Temperatura 28 graus. Hoje é um grande dia para todos nós da Agência Brasil Central. É o dia de estreia deste programa, Raio X, uma iniciativa do presidente Reginaldo Júnior, claro, com o apoio de toda a equipe de jornalistas, de técnicos, de todos os servidores da casa. Eu, Jean Lopes, ao lado de Sarita Quadrado, vamos estar aqui todos os dias, a partir das 18 horas até às 19, falando sobre as notícias mais importantes do dia, com opinião, com convidados, com debates, bastante informação. Vamos fazer um jornalismo moderno, com uma linguagem diferenciada. Estamos iniciando o programa Raio X. Sarita, seja muito bem-vinda. Você que estará ao meu lado todos os dias, como eu estarei ao seu, na missão de comandar o Raio X. Você, grande jornalista que é, me dá orgulho de me dar essa chance de trabalhar ao seu lado. Boa noite, Sarita. Boa noite, Jean, obrigada. Muito bom voltar à rádio RBC-FM. E obrigado, ouvinte. Contamos com você até às 18 horas de hoje. E é para você, ouvinte, que nós estamos fazendo este jornal. É para você que vamos levar credibilidade, confiança, verdade. E nós vamos levar o melhor jornalismo possível, que já é a marca dos jornalistas, dos programas jornalísticos aqui da casa, seja da TV Brasil Central, seja da Rádio Brasil Central AM, seja da RBC 90,1. É para você que eu dedico este programa de estreia, com um grande abraço, um abraço muito carinhoso. Sarita, agora sem muitas delongas, quais são os destaques do dia? Renan pede quebra de sigilo bancário da Jovem Pan e vários de seus jornalistas. Goiânia iniciou nesta segunda-feira a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para moradores de 33 anos. Manifestantes fazem atos a favor do voto auditável nas eleições de 2022. Sarita, eu falei aqui diretamente com o nosso ouvinte, e nosso ouvinte também vai participar do nosso jornal diariamente. Ele pode participar mandando mensagens com suas opiniões, com suas críticas, com suas sugestões. E também participando da enquete diária. Qual é a enquete de hoje, Sarita? Hoje nossa enquete é se você é a favor ou contra o voto auditável. E o nosso WhatsApp é o 94146031. 94146031. Eu já ia pedir para você repetir e você me antecedeu, Sarita. E qual que é a enquete de hoje?
Repita a enquete. Enquete, você é a favor ou contra o voto auditável? Raio X. Informação com opinião. Sarita, vamos falar então sobre essa notícia importante que é objeto de nossa enquete. Neste domingo, manifestantes foram às ruas em algumas cidades do país em atos a favor do voto auditável nas eleições de 2022. A maioria dos manifestantes usava roupas nas cores verde e amarela. Então, eu vejo o dia de ontem como um dos dias mais importantes da democracia brasileira. Por quê? Porque uma grande parte do povo desta nação, segundo números dos próprios organizadores, haviam nas mais de 300 cidades por todo o Brasil, haviam nas grandes capitais, as principais capitais do Brasil, milhões de pessoas. Só em São Paulo a estimativa foi de em torno de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. E toda essa gente estava querendo o quê? Derrubar um político? Não. Estava querendo mudar alguma coisa dentro da economia do Brasil, exigir preços baixos de alguma coisa, que caísse um político, um deputado, um senador, nada disso. Toda essa gente queria e quer e deseja e exige apenas uma coisa: que as eleições de 22 sejam transparentes, sejam honestas, sejam claras, tragam confiança ao eleitor brasileiro. É necessário dizer que o maior símbolo da democracia é sempre a vontade da maioria. E a maioria do povo brasileiro, e esta pauta do voto auditável, das eleições transparentes, não é uma pauta de um político ou de um partido político. É uma pauta do povo do Brasil, que ontem foi às ruas, como a Sarita bem disse, vestido de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil, exigindo que o voto auditável faça parte das eleições em 22. A democracia tem que ser respeitada. E para ela ser respeitada, a voz da maioria tem que prevalecer. Outro fator muito fundamental, extremamente fundamental dentro de uma democracia, são as eleições. E nada melhor que eleições transparentes, eleições justas, como que o povo brasileiro pediu ontem. Repito, milhares de pessoas, dezenas de milhares, dezenas de centenas de milhares de pessoas por todo o Brasil foram às ruas exigir dos deputados federais e dos senadores que aprovem a PEC que coloca como lei o voto auditável. Mas tem um detalhe sobre tudo isso que eu estou dizendo que me revoltou muito, que são os comportamentos das grandes redes de televisão e de jornalismo, ou de revistas, ou de sites pelo Brasil. A maioria da velha, grande mídia ignorou as manifestações de milhões de brasileiros. Se quer colocar em seus jornais, se quer colocar em seus programas de televisão ou em seus portais, quando muito uma pequena nota no rodapé de um site ou da folha de um jornal. O que a grande mídia está querendo? Está querendo fazer um complô contra o voto auditável, contra a transparência nas eleições? É muito suspeito o comportamento desta grande mídia a qual me refiro, juntamente com partidos políticos da esquerda brasileira, com o TSE, que é comandado pelo Roberto Barroso, um ministro que muito mais faz politicagem ideológica do que cumpre os seus deveres enquanto ministro do TSE, do TSE e do STF, que ele também faz parte. É um absurdo o comportamento da grande mídia. Mas aqui na rádio, na RBC, aqui no programa Raio X, nós não vamos esconder notícia. Doa quem doer, seja do lado de quem for, seja a favor da direita, seja a favor da esquerda, a notícia aqui vai ser transparente, coisa que não está acontecendo na grande mídia,
em relação às imensas manifestações que ocorreram ontem por todo o Brasil. Aliás, sobre manifestação, a Sarita tem uma outra notícia, que é a motociata a favor do presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu no sábado, né, Sarita? Isso mesmo, foi uma manifestação de motociclistas em Presidente Prudente, no oeste do estado de São Paulo. E foi o primeiro passeio de moto em grupo da qual ele participa após ter sido internado com um diagnóstico de obstrução intestinal. Importante para o presidente Jair Bolsonaro buscar o apoio de seu eleitor, de quem confia nele. Ele foi à cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, foi inaugurar uma obra, e aí foi organizada a tal motociata que ocorre todos os finais de semana em apoio ao presidente, seja com ele presente ou não. Neste ano já se tornou claramente uma tradição que nos finais de semanas os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro montam suas motociatas com dezenas de milhares de motos, e não foi diferente em Presidente Prudente, uma cidade do interior, mas mesmo assim tinha muita gente dando o apoio que o presidente precisa, né? Busca, visando as eleições de 22 e visando essa luta que ele está tendo contra a oposição brasileira, que não lhe dá trégua. Em Goiânia, 18 horas e 11 minutos. Raio X. Informação com opinião. Olá, ouvinte da RBC FM, aqui é Graça Torres. E eu sou Mazé Alves. E nós estamos aqui para te falar do programa de quinta. Toda quinta-feira, a partir das 10 da noite, estaremos com você falando sobre cultura, entretenimento e muito mais. Gastronomia, arte e muitos assuntos interessantes para compartilhar nossa história com você. Quinta-feira, às 10 da noite, programa de quinta. Que de quinta não tem nada, na TV Brasil Central. A maior inovação do jornalismo. Ousadia, seriedade, opinião e muito debate. Aconteceu em Goiás, no Brasil e no mundo. A vida pode mudar. A Brasil Central uniu rádio, TV e internet para levar até você informação de verdade. Michele Bolzon e Rafael Vasconcelos com o melhor time de comentaristas, ouvindo todos os lados, inclusive você. A maior equipe de jornalismo em Goiás, uma equipe técnica de primeira. Jornal Brasil Central, informação e muito debate. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Já pensou num espaço pra gente ficar próximo, bem pertinho, conversar de igual para igual, sem distanciamento? Esse espaço existe, são as nossas redes sociais. Faça contato direto e se aproxime da gente. Fique por perto. Siga RBC FM 90.1. RBC FM, Rádio Inteligente. Raio X. Informação com opinião. Em Goiânia, 18 horas 13 minutos. Sarita, vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos falar de uma notícia que me deixa muito feliz, que é a notícia da volta às aulas, do retorno dos alunos às aulas, Sarita. É isso depois de 1 ano e meio de ensino à distância. E segundo a Secretaria de Estado da Educação, cerca de 265 mil alunos devem voltar às aulas goianas, seguindo uma série de protocolos de segurança. E o repórter Rafael Mesquita tem mais informações. A secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, fez um balanço positivo da volta às aulas presenciais de forma híbrida na rede estadual de ensino. Ela afirmou que as escolas se prepararam para esse retorno, respeitando as normas técnicas das autoridades de saúde. Fátima Gavioli disse que as escolas têm trabalhado para que haja confiança nos protocolos sanitários adotados e recomenda que os pais leiam as normas de segurança estabelecidas para que possam entender melhor os critérios adotados. Durante a entrevista coletiva, Fátima Gavioli também comentou o fato de Goiás atingir o maior volume de investimentos da história na educação.
O valor alcançado é de 1,35 bilhão de reais de 2019 a junho de 2021. Ela destacou que uma das prioridades foi a melhoria da infraestrutura das instituições de ensino. Rafael Mesquita para o programa Raio X. Essa notícia é absolutamente espetacular. Eu desejei muito que acontecesse o que está acontecendo hoje, que é o retorno dos alunos às aulas, retorno às aulas presenciais. Foi uma pauta, uma briga do governador Ronaldo Caiado, que lutou por isso e conseguiu a vitória. E essa vitória é uma vitória dos alunos e dos pais dos alunos. É uma tranquilidade para os pais, saberem que seus filhos estarão em salas de aula, enquanto eles podem trabalhar, voltar à normalidade profissional. A gente sabe dos problemas que podem ocorrer em determinada faixa etária, criança, adolescente, que não tem o convívio social, que não assiste aula como normalmente as pessoas devem assistir nessa faixa de idade. E essa luta do governador Ronaldo Caiado aqui em Goiás, foi o primeiro governador que bateu nessa tecla, que lutou por isso. Ele conseguiu, através de um decreto dele, que as aulas retornassem hoje, apesar de muita resistência da classe de professores, não de todos os professores, eu quero deixar claro, mas de uma parcela dos professores, orientados por seus sindicatos, muitos desses sindicatos, e agindo de forma ideológica, de forma política, querendo atrapalhar o retorno dos alunos às aulas. Fico muito feliz em saber que essas crianças estarão normalmente no caminho que devem seguir, que é a sala de aula, sendo educada, aprendendo. E o Detran, Sarita, já está trabalhando no trânsito exatamente por causa da volta dessas aulas, não é isso? Sim, com ações educativas para orientar os pais e alunos sobre a conduta correta no trânsito no retorno às aulas. O objetivo da campanha é conscientizar sobre transporte correto de crianças, respeito à faixa de pedestre, uso do cinto de segurança e parada ou estacionamento de veículos que não deve ocorrer em fila dupla. Olha, eu penso que o Detran tem que fazer aqui em Goiânia essa campanha diariamente, eternamente, porque como o trânsito de Goiânia é complicado e muitas vezes acontecem por irresponsabilidade de quem dirige os carros. Aliás, as portas das escolas, sejam colégio, segundo grau, sejam universidades, faculdades, é sempre um caos, porque é um tal de parar em fila dupla, atrapalhando o trânsito, que é uma coisa absurda. O Detran faz um trabalho muito bom nesse sentido. Espero, sinceramente, Sarita, que os nossos motoristas goianienses, me referindo a quem dirige em Goiânia, tome jeito, porque a coisa aqui não é fácil. Sarita, temos mensagens? Já temos alguma participação? Sim, temos sim. A nossa enquete de hoje: você é a favor ou contra o voto auditável? Carlos Alberto do Jardim Vitória. Ele pergunta: nessa votação auditável, vem um comprovante do nome de quem votou? Vai deixar de ser secreto, Jean? Não vai deixar de ser secreto. Excelente pergunta, muito boa pergunta. É apenas um comprovante em que o eleitor, quando for votar, ele vai apertar o número na urna eletrônica, como já vem acontecendo, não vai mudar nada nesse sentido. Vai ser impresso um papel que vai ficar dentro de um recipiente de vidro, em que o eleitor não possa tocar no papel, mas ele vai poder ver se o que está impresso nesse papel corresponde ao voto que ele deu na urna. Uma vez que corresponda, ele aperte OK, esse voto então é jogado dentro de uma urna física, lacrada, ninguém toca nessa urna, nesse voto, nesse comprovante, aliás, e nesse comprovante não há o nome do eleitor, há apenas os números dos votos, de quem recebeu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal. E mande a sua opinião, pergunta ou sugestão através do nosso WhatsApp 9414-6031. Sarita, o governo implantou
central de flagrantes e pronto atendimento ao cidadão numa cidade que para mim é muito especial. Que cidade é essa, Sarita? Pois é, foi investigações de homicídios, né, em Itumbiara. Para quem não sabe, Itumbiara é a minha cidade natal, onde eu nasci. Presente ao evento, o governador Ronaldo Caiado também participou da inauguração das novas instalações da Confrio Agro, especializada em soluções logísticas de frio para a cadeia de alimentos e agronegócios. Bacana, é o governador Ronaldo Caiado levando aquela cidade, a cidade de Itumbiara, a minha amada cidade, a cidade onde minha mãe nasceu, onde eu fui na minha infância, fui criado. E o governador Ronaldo Caiado fazendo um trabalho espetacular, levando também ao interior esse belo serviço, esse belo trabalho, seja na questão da segurança, seja na condição de trabalho. E Sarita, parece que chegou alguém aqui no estúdio. Chegou. Chegou o nosso presidente Reginaldo Júnior. Que saudade eu tava de ouvir essa voz da Sarita, viu? Eu que assisti a Sarita, né, na TV Brasil Central. Isso mesmo. A Sarita que apresentou o jornal aqui na Brasil Central. Durante quantos anos, Sarita? Faz tempo. Muito tempo. Acredito que foi uns 20 anos. 20 anos. Então, para vocês verem, Jean, como a gente deu o tiro certo, né? Porque tem aqui com a gente a experiência da Sarita, que é uma pessoa que, além de muito competente, já está no jornalismo há uns 20 anos, né? 37 anos. 37 anos, dando show. Continua com a voz maravilhosa, continua linda, como sempre esteve. E assim, o mais bacana de tudo isso, Jean, é que a Sarita está disponível para trabalhar. Eu fico muito feliz. Obrigada. Quando a gente vê servidores que são exemplos de disponibilidade, de vontade de trabalhar. Então isso me deixa muito, muito alegre. Jean, de você eu não tenho nem o que discutir. Você é um cara que eu sou apaixonado. Eu te conheci tem menos de 6 meses, mas você tem demonstrado um amor pela comunicação, pelo trabalho, uma vontade que poucos têm, né? Então, eu tenho certeza absoluta que o programa Raio-X RBC, que é um nome bonito esse nome, eu tenho certeza que daqui vai sair não só apenas o raio-x das notícias, mas o raio-x da informação com debates, com informações, né? E eu quero te parabenizar porque você é o pai da criança, você faz um trabalho com muito amor, você chega aqui de manhã, são agora 6h23 da tarde, eu tenho certeza absoluta que você vai ficar aqui pelo menos até 9 da noite. Este é o Jean, né? Incansável, assim como eu, Rafael, Daniel, Marquinhos, que está aqui no áudio. Somos pessoas incansáveis e apaixonados pela Rádio Brasil Central, AM, que está no ar, né? Tá na Rádio Brasil Central AM, né? Conforme a gente combinou. RBC FM. E também daqui uns dias a gente vai fazer um link com aquela moça loira bonita que está lá do outro lado, chama Danusa, bonita e competente, né? Pra gente também poder fazer um bate-bola com vocês. Posso apresentar o outro? Eu gostaria que eu fizesse a apresentação. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só ouvi-los. Não, você vai continuar aqui, presidente. Tô falando mais baixo, primeiramente, vocês viram, né? Porque estamos numa rádio apenas. Primeiramente, eu queria gostaria muito de agradecer a você por suas palavras carinhosas, elogiosas. Saiba que a recíproca é verdadeira. E o Raio-X só existe porque você quis que ele existisse. Né? Você e esse outro convidado que está aqui, a qual eu também agradeço muito, que é o grande jornalista Rafael Vasconcelos. Rafael Vasconcelos, além de ser, na minha opinião, um dos melhores apresentadores do Brasil, é um jornalista de alta capacidade que também faz parte desse projeto. Seja bem-vindo, Rafael Vasconcelos. O Jean Lopes, agora não apenas como analista, mas como âncora também, juntamente com a Sarita. E eu assino embaixo tudo que o Júnior disse a respeito dela, né? E eu tô vendo que existe uma emoção aqui. Uma emoção minha, uma emoção do Júnior, da Sarita, do Jean Lopes. E para mim é uma honra muito grande, né? Nós estarmos em posições privilegiadas aqui dentro da ABC, dentro de um projeto excepcional. E para mim o Jean
é a maior revelação da comunicação nos últimos tempos. Eu digo revelação do jornalismo porque, ainda bem que as pessoas estão vendo os cabelos brancos. Apesar da idade, né? Revelação... apesar da idade, o Jean brilhou muito no esporte. Para mim, como talvez o maior comentarista de Goiás. A revelação da comunicação de 2021, viu? Não, você é uma revelação como gestor, indiscutivelmente. E é Somos mesmo. Todos. Não, Somos e todos. é mesmo. Somos todos. Você chegou aqui no dia 12 de agosto, né, com um programa de televisão e praticamente no rádio também, porque isso aqui tava morrendo. A equipe não queria, e né? hoje são 27. Hoje completo com este programa aqui, 27 novos programas. Então isso é uma loucura. Essa é a grande revolução da história da comunicação em Goiás. E o Jean, no jornalismo, é um fenômeno, é um tsunami, como analista, né? Como jornalista completo e agora também na posição de âncora, juntamente com a Sarita, né, no jornalismo. Exato. Então, para mim é uma honra. Eu tenho certeza que esse programa ele vai arrebentar. Ele vai explodir mesmo. Ele vai explodir mesmo. Sem dúvida alguma. Já tem telespectador, aliás, ouvinte participando? Vamos? Sim, já tem. Nós fizemos uma enquete hoje. Se você é a favor ou contra o voto auditável. E o WhatsApp é 9414-6031. Aliás, Sarita, eu vou fazer uma enquete aqui de forma local. Presidente Reginaldo Júnior, você é a favor ou contra o voto auditável? Hoje eu sou completamente a favor. Vou te falar por que eu sou a favor do voto auditável. Porque a primeira coisa que a gente precisa de parar de falar é que o voto auditável é apenas um voto impresso. Um voto, como o próprio nome diz, auditável. Eu sou gestor de uma empresa de comunicação. Eu preciso de ter o quê aqui? Comprovação de tudo que eu faço. Então isso, voto auditável, é um voto que tem a possibilidade de ter uma auditoria e que não fica apenas 6 cuidando de quantos milhões de brasileiros nós temos? 225 milhões. 6 pessoas dentro de uma salinha apurando a votação que vai cuidar da vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Então, na verdade, eleitores é em torno de 150 milhões. Eu não sou a favor, muita gente fala assim, é o voto do Bolsonaro, o voto do... Não. O PT pediu o voto auditável há muitos anos atrás. O PSDB pediu, através do Aécio Neves, se eu não me engano, pediu o voto auditável. O deputado, até então, deputado do baixo clero, Jair Bolsonaro, pediu o voto auditável. E o mais engraçado de tudo é que ele teve respaldo e apoio. De uma hora para outra mudou esse voto auditável. Então, eu sou defensor do voto auditável? Sim, porque eu sou defensor também de uma presidência auditável. Eu sou defensor de todas as gestões públicas serem auditáveis. Porque depende depois da gente dar satisfação de tudo. Eu fico satisfeito. Eu estava agora numa sala, inclusive com o Jean, que é gerente da RBC-FM da Rádio Brasil Central, né? A gente estava praticamente fazendo uma auditoria do que aconteceu no passado. Da desordem que acontecia na Brasil Central no passado e no passado próximo. A gente tem que ter a gestão desde dar férias para o cidadão, desde dar licença prêmio, vale alimentação, vale transporte. Sarita, quando eu fui gestor lá da empresa do Paulo Berings, há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o Paulo Berings, eu era o gestor da empresa dele. Eu descobri uma coisa. Quem recebe vale transporte tem que vir de ônibus. Porque quem recebe o vale transporte e vem de carona, ele está cometendo um crime. Então a gestão auditável, ela passa por aí. Eu não posso tirar e na loja lá, vamos supor que eu vou lá na Mariana Perdomo agora e pego um brigadeiro escondido, igual a gente ia antigamente nas lojas americanas, pegar um chocolatezinho. Quando a gente é jovem, a gente tá curtindo, brincando. Mas a gente tem que entender que isso é um delito. Isso é uma coisa errada. Então, deixar 6 pessoas para cuidar de 200 milhões... tá errado. Deixar uma pessoa para ser presidente do Brasil sem que tenha controle, sem que tenha auditoria, tá errado. Então por que o voto não pode ser auditável? Quando a gente tá dirigindo, ultrapassa a velocidade e toma uma multa, a gente não tem o direito, inclusive, de recorrer. Aquilo é uma auditoria. É feita uma auditoria em cima daquela multa, né? Então,
vamos ser também a favor do voto auditável. Essa é a minha opinião. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas, cada uma tem o direito aí de se expressar, mas a gente precisa de parar de achar que voto auditável é apenas um voto impresso que vai demorar igual a gente via antigamente, Sarita, quando a gente votava lá antes de 1998, quando a gente votava no papelzinho e que passava aí 15, 20 dias aí para auditar. Outra coisa, só para me finalizar, por que nos Estados Unidos ninguém quis essa tal dessa urna eletrônica? Não é um país de primeiro mundo? Por que na Europa poucos países aceitaram? A tecnologia da urna eletrônica, eu já estou levantando a bola para vocês todos, é de que ano? Não são apenas os Estados Unidos que não usam essa urna. É a maioria esmagadora dos países pelo mundo. Apenas 3 usam. Brasil, Bangladesh e Butão. O BBB da urna eletrônica de primeira geração, uma urna pré-histórica. Seguindo a minha enquete local, Rafael Vasconcelos, jornalista e diretor da Agência Press Central. Você é a favor ou contra o voto auditável? Eu sou a favor, e para mim é o voto com comprovante. Imagine uma máquina de cartão de crédito, né? As informações a respeito do tanto que você gasta, do tanto que entra de dinheiro, ela fica num chip, né? num chip, num software. E você recebe o quê? Todo restaurante que a gente vai, o que acontece? Você quer o comprovante? Né? Algumas pessoas pegam ou não, ele vem impresso. Então, na verdade, a gente tem que imaginar também a urna como ela funciona, com um acréscimo, né, de um papel que vai para uma urna, imediatamente a pessoa vai ver em quem votou e vai para essa urna imediatamente. Então, são 2 mecanismos paralelos. O mecanismo eletrônico de voto, por exemplo, a eleição para prefeito de Goiânia. Geralmente ela encerra-se às 5 da tarde, às 8 da noite a gente já tem um resultado. 8? Isso, 7h30. Então, Rafael, então, assim, isso vai continuar acontecendo. Eu ouvi uma história uma vez, que na verdade no dia anterior você já sabia o resultado. Eu ouvi uma história uma vez, que no dia anterior muitas pessoas já sabiam até o resultado. Inclusive tem uma dúvida aqui de uma Maria Cristina do setor Bueno. Ela quer saber se essa votação auditável seria exclusiva para presidente da República. Não. Boa ideia, eu acho que tem que ser para todo mundo, né, Jean? Não será exclusiva. Se ela passar, se a PEC for aprovada na Câmara dos Deputados Federais e posteriormente no Senado Federal e depois homologada pelo presidente da República, será para todos os que concorrem às eleições, sejam para deputado, senador ou presidente, ou governador, inclusive, também, né? Agora, eu não sou a favor do voto auditável, porque eu acredito que exista necessariamente fraude. É porque todo sistema, ele precisa evoluir. Né? Eu não gosto muito da teoria da conspiração, dizer que houve esquema, eu precisava de mais elementos para dizer isso. Mas com toda certeza, por exemplo, os carros da Fórmula 1, hoje eu dei esse exemplo no Jornal Brasil Central, de 1996 já eram maravilhosos, possantes, iam a mais de 300 km por hora. Hoje, mesmo assim, esses carros evoluíram, né? Esses carros hoje eles são automáticos, então tudo tem que evoluir, tudo tem que avançar. Agora tá muito chata essa questão da polarização. Quem é de direita é a favor do voto auditável, quem é de esquerda é contra. Para mim isso não interessa. Para mim isso não interessa. Rafael, você já me provoca diariamente no programa, no Jornal Brasil Central. Estamos em posições invertidas agora. Agora você chega aqui e já está me provocando. Você vem cá para me provocar. Eu exijo, como cidadão brasileiro que sou, pagador de impostos, eu exijo o voto auditável, porque eu não confio nessas urnas. Não é porque eu quero modernidade, não. Porque eu acho que existem fraudes, sim. Então, mas a gente já tá no achismo e na crença. Ocorreram denúncias seríssimas. É uma crença sua. Já existiram denúncias seríssimas na Venezuela, no Peru, no Equador, na Argentina. Estão agora fazendo denúncias nos Estados Unidos, que usam outra urna.
em outro tipo de urna. Por que no Brasil não haveria? Pra descobrir quem é o presidente, que às vezes o cara que tem menos votos ele ganha a eleição, não entende que trem lá não também. Que o povo lá é meio louco, né? Meio. Eu queria chamar uma outra pessoa muito importante. Quem dera a gente tivesse a loucura dos Estados Unidos. Rafael, país de primeiro mundo, ruas limpas, enfim. Não, mais importante não, mas muito importante, que também faz parte da direção, de uma das direções aqui da Agência Brasil Central. Raimundo Nonato. Não, Daniel Santana. Daniel Santana, que é gerente da TV Brasil Central. Só tem autoridade. Não está ligado diretamente às rádios, mas indiretamente sim. Daniel é muito importante em todo o processo aqui. Seja bem-vindo, Daniel Santana. Muito obrigado, Jean. Uma boa noite a todos. Parabéns para você e pela Sarita pela estreia. De cara já é a minha logo preferida entre os programas da TBC, da RBC, entre os programas da Agência Brasil Central, que eu achei que ficou mais bonito, então começa muito bem. Desejo sorte, vida longa e tenho certeza que esse programa vai contribuir muito para o debate político, o debate social no nosso estado. O que falta, na minha opinião, é justamente a oportunidade de poder conversar e debater assuntos. Muitas vezes a gente tem uma determinada vertente que é dominante, que sufoca as outras, e que eu acho que daí que veio essa polarização que hoje todo mundo reclama. Mas que bom que existe a polarização e ideias divergentes, para que dentro do debate a gente possa chegar à convergência de um país, de um estado e de uma cidade melhor, e acho que vocês vão contribuir muito com isso, não por coincidência, porque eu acho que nesse caso nada é coincidência. O programa estreia também no seu primeiro dia como gerente das rádios, da RBC-FM e da Rádio Brasil Central. Te desejo muita sorte, não poderiam ter escolhido ninguém melhor para o cargo. Obrigado, Daniel. Daniel, repito, é gerente da TV Brasil Central. Nós aqui das rádios Brasil Central, a AM/FM, vamos trabalhar sempre em harmonia com a TV. Algumas das atrações são transmitidas de forma simultânea para TV e rádio. Então o Daniel também está dentro do processo do Raio X, assim como o presidente Reginaldo Júnior, o diretor Rafael Vasconcelos e toda a equipe de jornalistas e técnicos aqui da Rádio Brasil Central e da TV Brasil Central. Não é isso, presidente? Eu tenho uma crítica para fazer aqui, e eu acho que a gente precisa de fazer A Lele não deve... Lele e a Alessandra, que é a nossa gerente da ABC Digital, eu acho que este programa precisa ir para o YouTube, ao vivo, tá? É uma crítica que eu faço à nossa equipe aí, para que a gente pense o seguinte: por que a gente não consegue colocar 2 programas ao vivo no mesmo YouTube? Tem algum problema? Não tem problema. Então vamos criar um YouTube alternativo. Até já existe, viu, Júnior? Pois não, mas vamos criar um projeto alternativo, Rafael, mas eu gostaria muito o seguinte, que fosse uma força só, né? Não sei se dá pra fazer pelo mesmo YouTube, se tiver algum técnico aí ouvindo. Eu já tô cuidando disso. Dá. Porque eu acho que esse programa, então, poderia ser também transmitido pelo YouTube, até porque nós estamos aqui num dos estúdios mais modernos do país. É um estúdio que já tem câmeras em HD, transmite, né? Já tem uma integração com a TV Brasil Central. Né? Vamos fazer esse bate-bola lá com a Danusa, também com o pessoal do Scratch de Ouro, que tá fazendo lá agora o Evandro Gomes, a Thaís Freitas. E vou anunciar aqui, Sarita, em homenagem a todos os servidores da Agência Brasil Central, nós iremos começar a reforma do grande estúdio, que é um estúdio de auditório, né? Então preparem que este programa, ele vai ter, além da opinião de vocês dois, uma boa conversa de vocês dois e convidados, né? Ele vai ter também a participação de público, né? De estudantes, de pessoas que quiserem vir debater. Tem estudantes de universidades, estudantes de segundo grau, formadores de opinião, né, que queiram vir debater com a gente. Vai ser bom, eu acho que é importante. Sem dúvida, né? Em relação ao YouTube, eu quero já anunciar que este programa de hoje não está sendo transmitido ao vivo, mas será postado no YouTube assim que ele terminar. E nos próximos dias, assim que a gente organizar uma questão técnica aqui, ele irá ao vivo, como o presidente Reginaldo Júnior está sugerindo. O ouvinte, aliás, desculpa, estou com mania de falar do telespectador. O ouvinte, eu acho que é importante a gente sempre ouvir a opinião de ouvinte. Acho que a gente
tá tentando fazer uma rádio um pouco diferente, né? A qualidade musical indiscutível, né? O que vocês estão implantando aqui. Mas e a participação do ouvinte? Como é que o ouvinte participa? É pelo WhatsApp? Como é que é? Vai ter aula? Como é que é? Explica pra gente aí, você, gente, Sarita. Bom, por enquanto é através de mensagem de texto. E a participação até que tá boa aqui. Opa, aí, ó. Sim. Isso que é bom. E é o número 94146031. Repita. Olha, chique isso, hein? 94146031. Que voz, hein? A Sarita tem a voz muito bonita. A Sarita, pra quem não sabe, nasceu no Paraná, em Curitiba. Tem um sotaque um pouco sulista. Isso dá muito charme à voz. Torce pra quem lá, Sarita? Por Coxa. Coxa branca. Coxa. Sarita, esse sobrenome Quadrado é de Portugal. É um sobrenome português. Inclusive eu tô pegando minha cidadania agora. Atenção, portugueses, preparem. Me aguardem. Portugal, que tem um dos melhores vinhos do mundo, tem queijos deliciosos, é um lugar onde nasceu o maior poeta de todos, Fernando Pessoa. Sarita tá bem, viu? Portuguesa com certeza. Só tem um defeito. Só podia ser portuguesa, gente. Né? Então, você falou que Portugal é o melhor lugar do mundo, mas eles vieram ser felizes aonde? Aqui no Brasil. Não com todo respeito aos portugueses. Cai pra dentro, amiga. Quem que é bom? Sem contar que o Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, é de origem também de Portugal. Sarita, mensagem então, já que você tá dizendo que tem participação. Tem aqui, tem a Shirley do Jardim Vila Boa. Ela fala que o voto auditável na apuração será feito de forma mais rápida, ela quer saber. Não, na verdade, a contagem de votos será exatamente como tem ocorrido nas últimas eleições. Terminou ali, deu 5 horas da tarde, fecharam as urnas, já começa a contagem digital, como é feita, rápida. Os votos em papel, os comprovantes dos votos em papel serão apenas para fazer um confronto caso algum partido se sinta prejudicado e queira fazer auditoria. Aí conta os votos posteriormente para ver se não houve fraude digital nas urnas. Portanto, a velocidade da contagem de votos, né, do resultado das eleições não vai mudar em absolutamente nada. Na prática, essa recontagem só será pedida se a eleição for muito equilibrada. For 51-49, muito difícil, né? Alguém pedir quando a diferença for grande, de 5, 10, 15 ou 20%. Lembrando que em 2014, nas eleições em que concorreram à presidência da República Dilma Rousseff e Aécio Neves, a contagem ficou muito próxima, faltando ali 10% da contagem, o Aécio estava muito à frente, houve uma virada estranha. E por isso que o PSDB, como lembrou o presidente Júnior... uma capotada, né? Como o presidente Júnior lembrou, se sentiu prejudicado, pediu que fizesse auditoria e o resultado feito por uma empresa estrangeira, que as urnas não podem ser auditadas, elas não são capazes de fornecer auditoria, por isso até hoje não sabe se aquela eleição foi justa, foi honesta, foi transparente ou não. Vai aumentar o papelzinho? Vai aumentar o papelzinho para uma possível recontagem, caso haja... Como é que vocês sugerem, Sarita? Como é que vocês sugerem que a gente aumente o custo do papelzinho e diminua o custo de algum lugar? Não entendi a pergunta, presidente. Aí eu tenho uma sugestão. Tá caro, não tá? Não, muita gente vai dizer, não, porque vai gastar agora papel, impressão. Ah, sim. Como é que a gente reduz esse custo? Eu tenho uma sugestão. Fala, então. Pra mim, a gente pode tirar isso do fundão eleitoral dos políticos aí que aumentaram primeiro para 2 bilhões, agora para 6 e deve fechar em 4. Deixa eu dar uma sugestão para vocês. É o famoso Black Friday da política. Deixa eu dar uma sugestão para vocês. É o do dobro do Como é que a gente está fazendo Black Fraud, aqui, né? Rafael, como é que a gente chegou aqui e tira um programa? Concorda? Concordo. Qual que é o custo que a gente teve para aumentar para 27? Praticamente zero. Praticamente zero. A gente tem que sentar e decidir. Porque é o seguinte, cara, a partir do momento que você audita alguma coisa, você tem certeza que aquilo vai estar funcionando, tá ok, não vai ter interferência. É a vida de todos nós brasileiros, né? Eu quero entender por que alguém em sã consciência, alguém que tenha honestidade intelectual, é contra algo que vai ficar mais seguro do que, entre aspas, já por causa da polaridade. Não, por causa de interesses mesmo, polaridade, Por causa de interesses. Polaridade, não, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu vou votar assim. Às vezes,
o amor pelo lado prejudica a própria inteligência. Exato. O amor pelo lado prejudica a própria inteligência. Não quer votar no Bolsonaro, quer votar no Lula, bacana. Não quer votar no Lula, quer votar no Bolsonaro, bacana. Mas por que a gente não pode auditar? Não é pelo Bolsonaro, pelo Lula, não. É auditar, é ter o direito a gente saber o que tá rolando, hein? Bem, os políticos que são contra o voto auditável são aqueles que têm mais denúncias de corrupções nas costas, né? Renan Calheiros, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu. Essa gente toda é que é contra o voto auditável. Por que o Aécio Neves mudou de opinião ou ele não mudou? Aécio Neves mudou, o PSDB mudou de opinião. O Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados Federais, mudou de opinião. Hoje, a então senadora, a senadora, aliás, do MDB, Simone Tebet, também mudou de opinião. Ciro Gomes, do PDT, mudou de opinião. O PDT, que foi o primeiro partido, ainda na época do Leonel Brizola, a pedir que o voto fosse auditável. Tudo isso é muito estranho. Por que essa gente toda, da hora para outra, muda de opinião? Qual que é o interesse deles mudarem de opinião? Então não é a questão aí, você me desculpa, Júnior, não acho que seja questão de polarização, é questão de interesse mesmo. É questão de interesse e, ao meu ver, interesse escuso. Deixa eu colocar uma pauta aqui, como sugestão para vocês ouvirem aí, para os telespectadores naquele telefone, que só a Sarita já decorou, eu ainda não decorei ele. 94146031. Ouvinte da RBC FM, eu tô chamando de telespectador porque a gente tá no estúdio que é de televisão também, mas o ouvinte da RBC FM, você é a favor da volta ao trabalho com os cuidados ou você é contra? Porque existe um debate agora, por exemplo, olha só, nós estamos numa TV pública, numa rádio pública do governo de Goiás. Olha onde é que eu tô indo, a liberdade que eu tô dando às pessoas. Você, servidor, você que trabalha, você que tá no seu carro agora, ouvindo a RBC FM, você acha que é cedo para voltar ao trabalho os servidores do Estado, desde que eles tenham cuidado? Não. Tem um detalhe, Júnior. Eu conheço perder, mais nem gente. Quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Tá bom, a Dilma falou aí, mas vamos lá. O que você acha? Vamos ver agora. É hora de voltar ou não? Com segurança. Não tem ninguém falando para tirar a máscara e ninguém falando para não passar álcool em gel. Ô Júnior, deixa eu responder aqui. Eu conheço muito mais gente que pegou Covid nas férias do que no trabalho. Conheço porque nas férias as pessoas se descuidam. No trabalho existe um protocolo, existe um álcool em gel, existe a aferição de temperatura, existe um protocolo, sabe? Então assim, dificilmente as pessoas pegam Covid no ambiente de trabalho, essa é uma realidade. Agora, infelizmente, tem muita gente que torce pelo vírus, por vários motivos, porque essas pessoas muitas vezes têm ódio no coração, porque muitas vezes essas pessoas, elas, torcem para que essa situação se prolongue. Inclusive para não trabalhar, essa é uma realidade. O problema da pandemia e a minoria. É o seguinte, o grande problema da pandemia agora, assim, como é que nós vamos inventar a próxima doença para não trabalhar? A minha visão é essa. E também tem uma coisa, Jean, Sarita e Daniel Santana, que conversa muito comigo sobre isso. As pessoas estão preparadas psicologicamente para essa volta? Né? O que vocês acham, Daniel? Eu acho que claro que existem casos particulares, mas na sua maioria a gente tem que imaginar que o que a gente mais quer é retornar à vida normal, né? O que a gente mais quer é que a pandemia arrefeça, que as pessoas deixem de ficar doentes, que os óbitos caiam, que a gente possa passar por isso o mais rápido possível e viver a nossa vida normal. O trabalho faz parte da vida e é uma das partes mais importantes. Vamos ouvir a Sarita agora, né, Sarita? Bom, eu tenho elogio aqui do Zaco, tô morrendo de vontade de falar. Pode falar. Não vou ficar calado. É da Lúcia Camilé, do Parque das Laranjeiras. Um beijo pra Lúcia Camilé. Um beijo pra Lúcia. A Lúcia continua com aquele cabelo curtinho. Loiro? Um beijo pra Lúcia. E ela falou que gostou muito, a gente que tá à frente, né, do Raio X, e que esse programa vai contribuir e muito para esclarecer assuntos tão importantes para a democracia brasileira. Estou totalmente a favor do voto auditável. Tá vendo? A Lúcia é uma pessoa que eu respeito demais a opinião,
Foi uma das professoras que eu tive aqui na Brasil Central há 21 anos atrás, viu, Jean? Grande abraço para Lúcia, eu não a conheço pessoalmente. Quero conhecer. Grande abraço para você, obrigado por suas palavras, Lúcia. Faz documentários maravilhosos. Eu quero aproveitar, presidente Júnior, Rafael, Daniel. Presidente é demais, para de chamar de presidente. Júnior, Rafael e Daniel, quero aproveitar a presença de vocês. Eu quero falar sobre uma notícia aqui que me chocou, né? A Sarita vai ler a notícia, é sobre o Renan Calheiros. Faltam 11, Sarita, manda aí. Pois é, o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, pede quebra de sigilo bancário da Jovem Pan e de vários de seus jornalistas. Segundo o parlamentar, a emissora seria uma grande disseminadora de fake news durante a pandemia. Os maiores absurdos que eu já tive a infelicidade de ouvir, de conhecer, de saber. O Renan Calheiros, aquele mesmo que tem quase 20 processos para responder, acho que hoje ativos são 11, juntamente com o Partido dos Trabalhadores, vai entrar, né, essa semana com esse pedido na CPI da Covid para investigar um órgão de imprensa, para investigar os jornalistas deste órgão de imprensa, e não só da Jovem Pan. Jovem Pan é a emissora mais, vamos dizer assim, famosa. Jean, você tá adorando a pílula demais. Não tô adorando. Cadê o Sindicato dos Jornalistas? Pois é. Atenção, Sindicato dos Jornalistas do Brasil. Atenção, meus colegas de jornalismo, meus colegas de comunicação. A presidente é goiana, sabia? Vamos parar de querer pegar. Sabe o que tá parecendo? É o seguinte: eu chego em casa, tá lá aquela menina lá, o amor da minha vida no sofá com outro namorado, e eu vendo o sofá. Ele tá querendo culpar, o Renan Calheiros tá querendo culpar pelos erros cometidos por eles. Eles são os responsáveis. O Renan Calheiros é o melhor exemplo para pedir quebra de sigilo de alguém? Que quebre o dele, que quebre ele. Que quebre o dele, que quebre ele. E não é só da Jovem Pan. Agora, meus amigos, meus colegas de comunicação, tá aí Lúcia Camilera ouvindo a gente, os amigos da RBC que estão ouvindo a RBC FM, vocês acham justo quebrar o sigilo de jornalistas que não dependem financeiramente de dinheiro dessas pessoas e que não são servidores públicos? Se for quebrar o Renan, como é que fala? O sigilo do Renan Calheiros, que quebre de todos nós jornalistas. Então vamos quebrar. Eu sou o primeiro a abrir o meu. Então vamos ver se o Renan, se os jornalistas agora se unem, porque tá aí a prova do que não é esquerda, não é direita. Chama-se perseguição à comunicação. Exato. Perseguição a você, ouvinte. Você, ouvinte, que tem pessoas que estão falando aqui que são intimidadas por um Renan Calheiros. E o sindicato se manifestou até agora? Alguém tem conhecimento a respeito disso? Não é só o sindicato, né? Que é um braço. A gente sabe que os sindicatos, a maioria deles são TV Globo. Braços da esquerda. Também são as outras emissoras de televisão, de jornal, da imprensa como um todo. Não é só a Jovem Pan. Indignação é seletiva, então, já. É seletiva. Outros órgãos de imprensa também estão sendo perseguidos por Renan, que está pedindo a mesma coisa. A Jovem Pan é a emissora mais renomada, por isso ficou mais evidente. Um absurdo total, eu me sinto agredido, né? Eu acho um absurdo que um bandido igual Renan Calheiros, que tem um monte de processo para responder, um corrupto contumaz, um homem abjeto, que eu não sei como está na política até hoje, desprezível, nojento, asqueroso, tudo que você possa imaginar. Olha, é o que condiz ser abjeto. Quero informar você, você é ouvinte da RBC FM, se quiser quebrar o meu sigilo bancário, meu nome só não tá no SPC porque eu tô pagando prestação. Mas eu tô com a vida financeira, eu sou presidente da BC e eu tenho que ser sincero, verdadeiro. Eu estou pagando as minhas dívidas. Eu fiquei 1 ano e 8 meses desempregado e não teve um presidente, um conselheiro, um parceiro do sindicato de jornalistas que foi levar 1 quilo de arroz lá em casa. Essa é a verdade. Cadê? Senhor Cláudio Curado, tá aberto pro senhor vir falar aqui. Eu fiquei 1 ano e 8 meses desempregado. 1 ano e 8 meses desempregado. O senhor não levou um pacote de arroz na minha casa.
Tá aberto pro senhor falar. Se o senhor quiser vir falar aqui, fala isso. O dia que o senhor João Nogueira, cinegrafista, foi demitido aos 65 anos de idade, qual foi o companheirismo do sindicato dos jornalistas pra ir lá levar uma cesta básica pra ele? A gente tem que ser verdadeiro. Então, sindicato dos jornalistas do estado de Goiás, jornalistas do Brasil, tá na hora da gente começar a peitar o Renan Calheiros. Porque se querem quebrar o sigilo bancário de todos os funcionários da Jovem Pan, é o Emílio, é o Carioca, é o Bola, é o Reginaldo Júnior, preparem, porque daqui uns dias vão quebrar o seu. Eles fazem as coisas erradas e querem culpar quem tá aqui defendendo vocês, ouvintes que estão falando. Quando pede para quebrar o sigilo bancário, daqui uns dias vão pedir para quebrar os nossos dentes e arrancar a nossa língua. A gente não vai poder falar. Essa é a verdade. Tá na hora da gente parar de querer culpar o sofá pela incompetência nossa de não dar força para nossa namorada. Chega! É verdade, eu penso que hoje muitos estão alegres com essa notícia, porque a Jovem Pan é uma das poucas emissoras do Brasil, assim como nós aqui, que dá voz à esquerda, à direita, ao centro, ou seja, dá voz a todos. Mas para essa gente nefasta, de sindicato, de Renan Calheiros e de outros políticos da mesma laia, quem tem que ter voz é só a esquerda. Por que muita gente de outras emissoras Tomara que o pessoal da esquerda, Jean, defenda agora a Jovem Pan. Não está defendendo, não existe defesa, pouquíssimas pessoas se rebelaram contra. Aliás, muitos se rebelaram não, fizeram manifestações a favor do Renan Calheiros. Mal sabe essas pessoas ingênuas que uma vez que o Renan Calheiros for guindado ao poder novamente, ele vai caçar uma por uma, entendeu? Já então, isso é fake news, não? Não é fake news. O Renan Calheiros, então, quer fazer... O Renan Calheiros, junto com o Humberto Costa, que é outro senador daquela Covid, da CPI da Covid, senador do PT, os dois já fizeram requerimento à CPI que seja quebrado o sigilo bancário da Jovem Pan e dos jornalistas que pertencem àquela emissora. Rafael, um resumo rapidinho aqui de um pensamento, que é o seguinte, na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem e pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e não podemos dizer mais nada. A esquerda, quando cegamente, fica calada, daqui a pouco é com ela, daqui a pouco ela vai ser vítima. Então vamos ficar de olho, porque a censura é logo ali na esquina. E esse crápula do Renan Calheiros não vai colocar o dedo na nossa profissão, os jornalistas. Se o sindicato se cala, daqui a pouco esse sindicato, a FENAGE, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás, será vítima também. É lamentável, meu repúdio contra jornalista, como jornalista, a respeito dessa situação. É lamentável a perseguição à Jovem Pan, simplesmente porque lá existem jornalistas sérios, assim como nós aqui desta emissora, RBC ou TV Brasil Central, que passa as notícias. Sim, mas por que ela não está perseguindo a Folha de São Paulo, a Rede Globo, o Estadão? Eu tô procurando aqui pra no site Por quê? da Globo, Porque não tem essas uma mensagem sobre isso. Não tem uma informação sobre isso. A Jovem Pan distribuiu inclusive um comunicado, Um comunicado, eu penso que não vai dar tempo, daqui a 2 minutos a gente tem que encerrar o raio-x. Então eu ia pedir pro Marquinhos colocar o comunicado da Jovem Pan. Vamos ouvir o comunicado, tem como ouvir aí, Marquinhos, o comunicado? O Marquinhos tá preparando pra gente, Marquinhos. Pelo menos um pouquinho o comunicado, até pra gente despedir. Exatamente. Mas, eu acho, Sarita, que quando querem tapar a nossa voz, aí é que a gente tem que falar mais alto. Aí que a gente tem que meter a mão na mesa. Viu, Rafael? Sim. A gente tem que bater a mão na mesa. A esquerda, no afã de derrubar o atual presidente, de voltar ao poder, está trazendo de volta um político que estava apagado, praticamente destruído, que é Renan Calheiros. Está trazendo ele para o topo da política brasileira novamente. Se esse homem voltar ao poder, ele já é um senador, mas se ele for mais poderoso ainda,
muita gente que hoje está guindando ele a esse poder vai se arrepender amargamente. Olha, só para deixar uma coisa clara, Júnior. Eu acho, inclusive, que... E aí a gente pode, enquanto órgão de imprensa, vamos estourar um pouquinho o tempo, mas é importante falar. Eu acho, inclusive, que nós, da Agência Brasil Central, devemos pedir também uma resposta sobre esse ato, Rafael, Sim. da Presidência da República. É verdade. Eu acho que alguém precisa... Aí, ô presidente Bolsonaro, alguém precisa de bater a mão na mesa pelo Brasil. Se o Bolsonaro também não defender os jornalistas nesse caso, ele também pode desistir do Bolsonaro. Porque como é que os caras pedem... O Renan Calheiros pede isso? Então, quer dizer... Então nós precisamos também de um posicionamento da Presidente da República, porque existe hoje, dentro do Congresso Nacional, uma tentativa de intimidar jornalistas. Tá aí a prova. Rafael Vasconcelos, você é o diretor de teleradiodifusão, inclui o jornalismo. Sim. Nós precisamos de ouvir o senador Renan Calheiros sobre esse pedido dele. Nós precisamos de ouvir esse cara, porque esse cara tá, né? Vamos ouvir o comunicado da Jovem Pan? Vamos ouvir? Vamos lá, solta aí, Marquinho. Comunicado do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Sobre o pedido de quebra do sigilo bancário encaminhado pelo senador Renan Calheiros à CPI da Covid, a Jovem Pan vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. Pedidos do gênero são injustificáveis. Os balanços da Jovem Pan são publicados anualmente no Diário Oficial. Mas para que não restem dúvidas quanto à transparência do comportamento da emissora, republicamos os balanços em nosso site. As verbas governamentais podem ser conferidas no site www.portaldatransparencia.gov.br. Estranhamente, o requerimento estabelece que as investigações sejam feitas a partir do ano de 2018. Segundo o documento que justificou a sua criação, a comissão foi instaurada com o objetivo de, abre aspas, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, fecha aspas. Como se sabe, a Organização Mundial de Saúde oficializou a existência de uma pandemia em março de 2020. A acusação de Calheiros, portanto, não se enquadra no fato determinado para a criação da CPI. Diferentemente do que afirma Calheiros, a história da Jovem Pan comprova que ao longo de seus 77 anos de existência, a empresa jamais disseminou fake news. Os profissionais da emissora divulgam fatos e os analisam segundo diferentes pontos de vista. O autor do pedido não especifica quais profissionais disseminaram notícias mentirosas e em quais programas isso teria ocorrido. Fica claro, portanto, que se trata de uma acusação genérica que tem por única finalidade cercear a liberdade de imprensa no Brasil. É isso aí. É o comunicado. Josival, né? Josival? Que voz, né? O Josival é espetacular, um dos maiores jornalistas da história desta nação. Comunicado oficial da Jovem Pan, da qual eu assino embaixo. Aliás, eu acho que o comunicado, apesar de certeiro, preciso, foi muito brando com o cangaceiro Renan Calheiros. É isso aí. Vamos embora? Vamos, eu quero dar os parabéns pra Sarita, apesar que a gente não deixou a Sarita falar. Agora a Sarita vai mandar uns abraços aí, tem gente mandando abraço aí pra gente? Tem gente mandando abraço, mas eu só vou falar mais um, porque esse aí foi um dos primeiros. Opa. Tem muita gente aqui, o Antenor do Jardim Europa, ele também é a favor do voto auditável. Pelo que eu vi aqui, 70%, que não deu para ler tudo, mas 70% é a favor do voto. Outros estão querendo saber se vai ter tempo. A gente vai ter mais dias para discutir sobre isso, né? Eles acham ainda que está muito cedo, que muita gente ainda não sabe a respeito como é esse voto. As informações aqui deu são para vocês muito explicarem um truncadas, pouquinho, né? Mas isso vai ser debatido nos próximos dias na Câmara dos Deputados Federais, né? Vão discutir a PEC
já agora no início deste mês de agosto. Portanto, é bom que o cidadão brasileiro que tenha interesse que o voto auditável se torne lei, pressione o seu deputado, cobre dele, o seu senador, para que eles votem de acordo com o que o povo brasileiro deseja. Bem, vou agradecer aqui a Rafael Vasconcelos, Daniel Santana, presidente Reginaldo Júnior, pela visita de vocês, pelo apoio. Muito educado. Vou agradecer, você falou o nome de todo mundo, não deixa a gente dar boa noite. Volta. Um agradecimento. Quero agradecer, quer dizer, vai embora. Um agradecimento coletivo a vocês que vieram aqui nos dar o apoio, o carinho, o afeto. Boa noite. Rafael Vasconcelos, presidente, vai ficar por último. Boa noite, Rafael Vasconcelos. Boa noite, Ian. Boa noite, Sarita. Tá vendo? Tanto que é difícil ser âncora, né? Muitas vezes os entrevistados falam muito. É o meu caso, é o caso do Daniel e do Júnior também, que tem muita história para contar. E aí, no primeiro dia, ele não conseguiu entregar o programa no horário. Ele reclama do Mundo em Sua Casa, que muitas vezes entrega atrasado. Se vocês boa noite pra vocês. Se vocês voltarem à fita, eu pedi o presidente, que é quem manda, falou, não, vamos passar. Então, fiquei quieto. Mas é brincadeira, eu sei disso. Parabéns de verdade, o programa começou com o pé direito, dupla maravilhosa. Né? E a Sarita nessa serenidade, nessa elegância, com essa voz poderosa, né? Com essa sabedoria. Sarita, boa noite, parabéns pra vocês. Obrigada, nós agradecemos. Rafael, a Sarita, que muita gente me cumprimentou quando eu fui empossado gerente das áreas. Acertou em cheio, viu? Quando eu fui empossado. Mas o cumprimento da Sarita foi o que mais me emocionou, mais me sensibilizou. Porque ela me mandou um parabéns e junto ao parabéns, uma foto dela abraçada lá junto ao grande poeta Vinícius de Moraes. Ela sabe que eu sou fã número 1 do poeta Vinícius e ela teve a sensibilidade de mandar fotografia. Quem bebeu mais, você ou o Vinícius de Moraes? Não, o Vinícius. Eu bebo muito, mas o Vinícius é imbatível. Boa noite, Daniel Santana. Boa noite, Jean, Sarita, amigos de casa, caros ouvintes. Mais uma vez, boa sorte para vocês dois. Vida longa ao programa e façam desse mais um canal da Agência Brasil Central de Comunicação, debate do engrandecimento da nossa sociedade como um todo. Até amanhã. Boa noite, Daniel. Muito obrigado. Ele vai voltar amanhã nesse programa, é isso? Amanhã eu estou no Jornal Brasil Central a partir do meio-dia. Presidente Reginaldo Júnior, muito boa noite. Obrigado pela visita, pelo carinho, pelo apoio, sobretudo. Apoio total, apoio 100%. Aqui na Brasil Central não se tem nenhum tipo de censura. O governador Ronaldo Caiado, ele nos dá liberdade para a gente falar o que a gente quiser, desde que a gente tenha responsabilidade para falar. Sarita, Jean, vocês são sensacionais. Eu acho que está aqui talvez uma dupla que vai nos dar muita alegria na RBC FM, né? Eu quero também agradecer muito porque a pessoa que não precisava de entrar nesse projeto, através de um pedido, até de uma sugestão do Jean e de um pedido pessoal meu, foi o nosso querido Marquinhos, que está aqui comandando essa bomba dessa mesa de som aqui, que é um negócio de doido. Tem mais botão aqui do que no avião do Schumacher, lá fala o avião do Trump, aquele avião do Trump. Então, do Papa. Marquinhos, parabéns, obrigado, você é o cara mais competente hoje, você é o mestre dos magos aí nessa mesa de som. Agora tem uma coisa, eu quero saber se o Marquinhos já comprou as 20 cestas básicas que ele prometeu. Fiquei sabendo que já aumentou lá o nosso número. Obrigado, ouvinte. Parabéns à RBC FM. Hoje nós temos um motivo de alegria. Inauguramos o 27º programa dos 4 que a gente tinha planejado. É impressionante. É impressionante. Eu realmente fiz um pedido especial ao presidente Júnior para que o Marquinho fosse colocado no nosso projeto, porque eu gosto de trabalhar com craques. E o Marquinho é um craque para comandar uma mesa de áudio, sabe tudo de rádio. Ele desliga ali a mesa no pé? Não, o Marquinho não faz isso não. E trabalhando ao lado de outro craque, que é a Sarita, tinha que ter o craque Marquinhos. E eu vou te dar mais um outro craque. Olha o tanto de craque que tem aqui, né? Nós temos uma Fran, que é cracaça. Essa, né? É nota 10. Tal. E temos um craque, que era um diamante, que estava aqui dentro da Agência Brasil Central, que é o seu Vanderlei Santana. O Vanderlei que nos dá essa tranquilidade para que a parte técnica da RBC FM, da Rádio Brasil Central AM,
comece a dar frutos e mostrar cada vez mais o que nós viemos fazer aqui. Gente, boa noite, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Nós ainda temos agora o Segunda Sem Lei. O Vanderlei, que não há nada que aconteça, não há nada que aconteça na Rádio Brasil Central, AM e na RBC, que não tenha algum dedinho do Vanderlei. O Vanderlei é um cara que eu aprendi a gostar muito. Obrigado, craque Vanderlei. Sarita, foi o primeiro programa que fizemos juntos. É um enorme prazer. Eu estou muito satisfeito de você me conceder a honra de todos os dias me permitir eu estar ao seu lado, comandando o Raio X. Muito obrigado, Sarita. Uma boa noite muito carinhosa para você. Boa noite. Nossa estreia hoje foi de peso, foi muito boa, gostei bastante. E obrigada a você, ouvinte, por ter participado com a gente. Amanhã, de novo, aqui a partir das 18 horas. E o nosso repúdio, né? Nunca tente calar um jornalista, porque nós, jornalistas da Brasil Central, ao contrário, por exemplo, do sindicato que talvez está fingindo de bobo, nós não vamos deixar e nós não vamos calar e não vamos aceitar que ninguém cale a voz de ninguém. É verdade. Não tem aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, né? Engraçado, teve uns aí que já soltaram. É só parar de sair o dinheiro, o BNDES soltou. Ninguém aqui vai deixar o Renan Calheiros ou qualquer outro colocar a mão na boca de alguém. É verdade. Por isso estaremos aqui amanhã às 18 horas, novamente apresentando o Raio X, falando, não com a boca calada, por Renan Calheiros. Boa noite. Chama o Renan pro próximo. RBC FM, Rádio Inteligente. Raio X. Informação com opinião. De segunda a sexta, 18 horas. Policiais, bombeiros,